solo ou da água, a Amazônia é um impacto para os olhos. É ali que mora metade das espécies terrestres do planeta. Só de árvores são pelo menos 5.000 espécies. De mamíferos, passa das 300. Os pássaros somam mais de 1.300 e os insetos chegam a milhões. No Brasil, o bioma Amazônia cobre 4.200.000 quilômetros quadrados, 49% do território nacional, e se distribui por 9 estados: Amazonas, Pará, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, parte do Tocantins e parte do Maranhão. Sob as superfícies negras ou barrentas dos rios amazônicos, 3.000 espécies de peixes deslizam por 25.000 quilômetros de águas navegáveis. É a maior bacia hidrográfica do mundo. É lá que ocorre o Encontro das Águas, um fenômeno que acontece na confluência entre o Rio Negro, de água preta, e o Rio Solimões, de água barrenta, onde as águas dos dois rios correm lado a lado, sem se misturar por uma extensão de mais de 6 quilômetros. Esse fenômeno acontece em decorrência da diferença entre a temperatura e densidade das águas, e ainda há uma velocidade de suas correntezas. O Rio Negro corre cerca de 2 km por hora a uma temperatura de 28 graus centígrados, enquanto que o Rio Solimões corre de 4 a 6 km por hora a uma temperatura de 22 graus centígrados. Cultivo de juta no Brasil. O que é juta? A juta, conhecida mundialmente como fibra de ouro, é uma das mais longas e mais utilizadas fibras naturais para diversas aplicações têxteis. A fibra de juta é 100% biodegradável e reciclável e, portanto, eco-friendly. 1 hectare de plantas de juta diminui cerca de 15 toneladas de dióxido de carbono e libera 11 toneladas de oxigênio. Cultivando juta em rotação de culturas enriquece a fertilidade do solo para a próxima safra. A juta no Brasil. A juta é uma fibra têxtil vegetal que hoje é uma das principais atividades econômicas das populações ribeirinhas da região amazônica. Atualmente, trabalham mais de 200.000 famílias no plantio, colheita, fiação e tecelagem do tecido. A Companhia Têxtil de Castanhal, com sede na cidade de Castanhal, Pará, parceira da Ecobags Brasil, possui um trabalho social com 15.000 dessas famílias de ribeirinhos, mantendo hospitais, creches e escolas. Todo o trabalho é certificado por órgãos internacionais, seguindo normas rígidas de trabalho salutar. O plantio da juta no Brasil é realizado nas margens dos rios Solimões e Amazonas, no início da vazante. Na cultura da juta e no seu processo de industrialização, não se utilizam queimadas, nem defensivos, nem fertilizantes. Adota-se o ciclo natural. As terras de várzeas do estado do Amazonas carregam vastos sedimentos dos seus rios e é sujeito a enchentes periódicas e a um regime de chuvas constantes. Generosamente, a natureza entrega aos camponeses o solo devidamente fertilizado, pronto para receber, na época da seca, o plantio das sementes do vegetal fibroso. São essas características que tornam propícia a produção de juta e malva no estado do Amazonas. As sementes são fornecidas por cooperativas através do governo do estado. A juta, então, cresce rapidamente. Normalmente, a colheita das hastes é feita no período compreendido no início da floração,
pois com o regime das águas dificilmente se completa o ciclo de maturação e os camponeses, para não perderem a produção, muitas vezes têm que adiantar o serviço de corte das hastes. O beneficiamento das hastes tem, por fim, um conjunto de operações que desagrega a fibra das hastes. Chamamos de maceração. A maceração da fibra da juta é a principal operação de beneficiamento e que contribui primordialmente para o isolamento das fibras contidas na casca das hastes da planta têxtil, ou seja, é essa operação que facilita a extração das fibras da sua película natural. Deve ser executada em período de calor e, de preferência, água corrente. O mais simples processo usado pelos camponeses geralmente é a plantação atrás dos rios, que, para quando a água for subindo, fizer o aproveitamento das proximidades da água, colocando-se barros em cima das fibras para que ela não venha a subir. Quando as fibras começam a ganhar diâmetro, ou seja, incharem, significa que o tempo de maturidade de fermentação já foi alcançado, o que demora uns 7 a 8 dias depois do corte das hastes. Depois da maceração, a facilidade de desprendimento das fibras pode ser claramente avaliada pelo seu aspecto e pela passagem na mão do camponês. A operação de desfibramento é de extrema simplicidade. Ficam apenas sujeitas à prática e à habilidade dos camponeses. A secagem tem, por fim, tirar o excesso d'água que se encontra nas fibras ao saírem da lavagem, e é de grande importância, pois pode afetar a qualidade do produto. As fibras são colocadas em varais ao sol, principalmente pela parte da manhã, pois se colocada a raios solares intensos, podem prejudicar na sua resistência. Geralmente, de 2 a 3 horas são suficientes para obter uma boa secagem. Por fim, terminada a operação de secagem, as fibras são batidas nas próprias estacas dos varais e formadas bolos, ligeiramente torcidos, amarrados e assim enviados aos locais de enfardamentos. O Brasil produz por ano 14 mil toneladas de juta e malva. Essa produção é responsável por mais de 28 milhões de reais para a economia local. De todo esse cultivo, o Amazonas é responsável por 90% do que é produzido em todo o país. Os produtores então carregam seus barcos e levam toda a juta seca para as cooperativas da região, para o ponto de recolhimento ou para a Companhia Têxtil de Castanhal. O transporte é fluvial. Descarregam-se os fardos de juta para se iniciar o processo de fiação e tecelagem. Inicialmente se faz a classificação da juta. Separam-se por tipos de fardos em tipo 2, 3 e 4. A tipo 2 é juta mais clara, sem casca, sem lixo e a mais comprida. A tipo 3 é a mais escura e de meia qualidade. E a tipo 4 é a de qualidade inferior. Porém, todos os tipos são aproveitados, dependendo do beneficiamento de cada um. Após a classificação, são feitas bonecas, onde se torce no meio da fibra para melhor acondicionamento. Passa-se para o setor de amaciamento da fibra. Esse processo é para limpar as cascas, tirar as areias e impurezas que possam estar na juta, e é usado um óleo vegetal para que fique macia e também para unir a fibra, fazendo com que não se espalhe na máquina no decorrer da linha de produção. Esse amaciamento em óleo demora cerca de 24 horas para se iniciar o processo. O processo seguinte é a cardagem do material. Essa etapa tem a finalidade de afinar a fibra. Primeiramente, passa pelas máquinas de
cardas grossas e depois por cardas finas. E assim vão para o setor de preparação, penteando e afinando a fibra. Passa-se por pentes e agulhas grossas e depois finas, onde amacia e afina a juta. Próxima etapa são as máquinas fiadeiras, transformando a fibra em fio. Os fios ainda grossos são acondicionados em tambores, e então a fibra passa por mais uma transformação e vão para os carretéis, e assim passa para outra máquina de fiação, onde são rebobinados os fios. Nessa etapa, os fios já estão finos e prontos para o processo seguinte, que é de urdimento e engomagem dos fios, uma preparação para a tecelagem. A tecelagem é feita com máquinas de teares, transformando assim os fios em tecido. Cada máquina de tear tece um tipo específico de trama. A trama que utilizamos para nossas ecobags recebe mais uma goma com óleos vegetais extraídos das próprias folhas de juta e de outras plantas. Depois se passa por um acabamento e uma revisão. Uma das aplicações do tecido de juta são para a sacaria de café, batata e grãos. Então, costureiras de cooperativas fazem esse tipo de serviço. Mais de 20.000 famílias dependem direta ou indiretamente da companhia têxtil. Vai ter orgulho em saber que está contribuindo com a continuidade do cultivo de juta no Brasil e ajudando as famílias ribeirinhas da Amazônia. A Ecobags Brasil tem o compromisso com a sustentabilidade e ecologia, pois é de conhecimento de todos que a Amazônia é o maior patrimônio natural do planeta e, por isso, temos que cuidar dele. A juta é a fibra do futuro, sendo ecológica, biodegradável, colaborando na preservação da floresta amazônica. Seja você também uma empresa